Olá, pessoas incríveis! Meu nome completo é Samanta Clara Dutra de Aquino, mas eu assino minhas obras pelo meu nome artístico Samanta Aquino. Eu nasci no dia 28 de abril de 2002 e eu nasci em Matosinhos, Minas Gerais, resido aqui até hoje. Eu cursei, né, eu fiz em toda a minha escola em um colegiado público, né, num colégio público. E eu sou muito honrada, né, muito feliz por ter traçado esses caminhos da literatura que me trouxe até aqui, né? Faço parte da Academia Matosinhos de Letras, Ciências e Artes, AMA Letras, cadeira número 25, segmento Literatura. Estou aqui para falar com vocês como que é o processo de escrever um livro sendo um autor iniciante, um autor que está começando a carreira. Como vocês sabem, como vocês já viram aqui, eu tenho 18 anos, então eu tenho, né, ainda pouca, talvez assim, talvez ainda uma carreira, digamos. Mas eu tenho já, né, essa perspectiva de carreira, de futuro, de visões além, né, do que é esperado para mim aqui na minha cidade. Talvez, né, tenha que crescer mais, mudar de cidade, talvez de perspectiva. Mas enfim, foi um crescimento muito bonito, muito saudável. Eu quero conversar aqui com você, ser bem aberta. O processo, né, vamos dizer assim, o processo para escrever um livro, sendo um autor iniciante, sendo um autor que está começando a carreira, é um processo um pouco delicado, porque você tá ali iniciando, então você tem talvez ainda uma experiência primitiva, uma experiência que ela não é uma experiência que vai ser totalmente confortável, né? Você tem noção de tudo, então tem os custos, né, para você publicar um livro, publicar qualquer tipo de livro. E esses custos, eles dependem muito também dessas condições. Enfim, é um processo assim bem seletivo, bem complicado. E a gente tem que tentar entender, né, uns caminhos que dá para seguir. Então vamos lá. A minha obra que eu publiquei se chama Memórias de Anne Rose. A minha personagem se chama Anne Rose Russell. Anne Rose Russell vai ser uma menina muito criativa, muito esperta. Eu fiz ela, né, num contexto familiar, enfim. Vou falar da minha obra um pouquinho pra frente. Mas então, como vocês podem ver, já tinha uma perspectiva do que eu iria criar, do que eu iria produzir. Mas você sabe que não é fácil publicar um livro pelas condições que eu falei, que a editora vai cobrar um valor alto. Tipo assim. Então, como que eu publiquei? Eu fui por um caminho propositalmente arriscado. Eu publiquei meu livro através de um projeto da editora Ramos. Aqui, ó, se chama Coletivo Literário. Projeto da editora Ramos. Eu publiquei este livro intencionalmente, já vendo as minhas condições que eu tinha ali e o como que seria, né, essa publicação. Fui buscando esse caminho, trilhando, conversei com a editora, ela falou que estava realmente fazendo o projeto, que realmente tinha umas condições ali, só que ela iniciou o projeto mais ou menos no final de janeiro, início de fevereiro, eu falo desse ano, e iria terminar 15 de março. Encerrar o projeto 15 de março. Então eu teria que já ter levado minha obra nesse processo aí, nesse tempo de, né,
começo de fevereiro até 15 de março. Então, por favor, né, Samantha, vamos lá. O que você fez? Aí que veio. Nossa, eu tenho que correr então. Por quê? Porque eu conversei com a editora, era 19, mais ou menos, de fevereiro, e ela já tinha iniciado o projeto. E eu precisava levar 15 de março no máximo. E eu falei, eu preciso então copiar, né, um livro. É um livro, né? É um livro de história, né, que eu conto a história de Anne. Como que eu vou, né? A gente já tá em 19 de fevereiro, eu preciso ir até 15 de março. O que eu faço? Aí vem uma outra dica crucial. Caderno, que você tem que escrever tudo, gente, de pequenas anotações a grandes anotações. Eu costumo escrever em caderno ainda, porque eu moro no interior, eu sou ainda acostumada a esse modelo de copiar em caderno, anotações. E eu lembro que eu fiz rascunhos e rascunhos deste livro em cadernos mesmo, folhas, que eu punha minhas ideias ali, que eu colocava minhas ideias. E eu nunca quis, talvez, assim, abandonar o barco de uma ideia, jogar a ideia fora, jogar o papel fora, jogar talvez um caderno fora desse. Então todas as minhas ideias ficavam arquivadas. Quando a editora falou, Samantha, você tem até dia 15 de março para me enviar, eu só precisava fazer o quê? Transferir as minhas ideias do papel para o computador. Porque aí eu transferia para o computador e já dava início a um processo que era montar o material para mandar para a editora. Foi aí que eu fiz isso. Eu peguei, mandei, né, com cuidado, esse arquivo todo ali para um Word, fiz direitinho, copiei. Em eu copiar, assim, eu ver ali direitinho, eu falei assim, tá bom, tá muito bom. É eu que copiei, é meu livro, mas aí também tá outra questão que é do autor iniciante. O autor iniciante, ele tem que ter a perspectiva que ele tem que ser um polvo, ele tem que pegar todo o seu material, toda a sua ideia e ver que tem um processo ali para ser seguido de revisão, diagramação, formatação, olhar as laudas, as páginas, as questões técnicas e minuciosas. Tudo bem, você pode saber talvez muito de informática, mas são minúcias. Tipo de folha, a editora exigiu que fosse uma folha diferente. Ela exigiu que fosse uma folha, não fosse A4, fosse A5. Então, todas essas minúcias, todas essas questões, elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser desenvolvidas e elas têm que ter uma tecnicalidade. Eu falo tecnicalidade no sentido de você ter a visão que você é um polvo, que você tem que pegar as melhores perspectivas das outras pessoas para o seu livro, ter consistência gráfica e técnica. Eu também tive a limitação de páginas. Olha, essa é uma outra questão muito importante. Quando a gente não tem condições financeiras de arcar com um livro, a gente também tem que ter essa perspectiva de que a gente vai embarcar num projeto, que a gente vai embarcar num lugar assim que vai proporcionar isso pra gente, só que com alguns certos limites, com alguns certos impasses, digamos assim, porque é direito, né, do projeto ali estabelecer as regras e é o dever também. É o direito e o dever do projeto estabelecer as regras. E a regra era 64 páginas, Samantha. Você tem 64 páginas para produzir. E quando eu passei pro Word, não deu 64 páginas.
deu um pouquinho mais. Eu lembro porque é a questão do parágrafo, é a questão de você às vezes trocar de folha para mudar ali o capítulo. Capítulo também troca muito de folha, então são minúcias. Aí foi toda essa questão. Pedi ajuda à minha professora. Vamos ao checkmate, que eu pedi ajuda a uma professora minha. Eu moro no interior, então é muito pertinho as casas minha e da minha professora. Eu fui lá pedir ajuda a ela. Ela corrigiu o meu livro e consegui. Eu mandei para correção, para minha professora corrigir, dia 6 de março. Que loucura! Porque é uma loucura. Porque você tem que dar um prazo para o corretor de 15 dias. Se ele for assim um corretor já treinado, ele tem que ser um corretor que você confia, que é treinado, que você sabe que tem técnica, que já tem experiência, que tem algum meio ali de te ajudar realmente. Que, né, ele vai saber como te ajudar e já te direcionar para o caminho certo. Porque tem pessoas que por não ter conhecimento, experiência e talvez tecnicalidade, vai te levar para um caminho mais confuso e vai confundir a sua obra, vai atrapalhar a gramática, a grafia da sua obra. Enfim, levei, ela corrigiu, deu tudo certo. Lá pro dia 12, eu lembro que eu enviei. Se eu não enviei um pouco mais tarde, mas olha, não sigam essas dicas assim de, sabe, fazer tudo muito corrido. Faça com calma, produza sua obra com calma. E a dica que eu dou é essa mesmo. Ó, copia tudo, copia todas as suas ideias, copia todos os seus projetos, copia, confia que você tem material para quando a editora falar assim, olha, eu tenho um projeto X, eu preciso da sua obra na minha mão em tempo X. Você vai lá, escreve no computador, manda pro corretor com tempo hábil e faz, sabe? Você tem que ter também essa noção, essa perspectiva, esse engajamento, esse interesse em querer que sua obra seja produzida de uma maneira que fique menos lesível. Ela não sofra cortes, danos, ela não seja corrompida. Às vezes o corretor vai chegar ali e vai cortar um parágrafo da sua obra. Então tudo isso, consertando a cabeça, tudo isso tem que ser uma coisa muito, muito, muito bem feita, tá bom? Então você tem que dar um prazo, olha, mais ou menos de um mês para você copiar no Word, para você mandar pro corretor já no ponto de 15 dias ele te entregar a obra corrigida, tá bom? Assim, porque é um processo que 15 dias que eu falo de correção é para um profissional. E também é para essa flexibilização dele largar a sua obra, deixar a sua obra envelhecer, porque a obra também é igual vinho. Quanto mais ela envelhece, você volta ali, corrige uma ideia, corrige um parágrafo. Então o corretor também ele tem que deixar a sua obra envelhecer, dormir um pouquinho, aí ele voltar, ele corrigir, ele olhar, ele ter um cuidado, ele ter esse tempo dele pensar, dele refrescar as ideias. Então, tempo hábil é tudo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da minha obra. Vamos lá. Fala um pouquinho da minha obra. Minha obra tem 6 principais capítulos, né, que eu vou ali detalhar. Personagens principais da obra. Personagens principais. Que são... Eu não quis fazer protagonistas. Desculpa, eu não quis fazer... talvez eu não quis fazer protagonistas. E sim, um enredo que destacasse em cada uma das personalidades um traço diferente para que cada um tenha a sua especialidade e o enlaçamento da obra ela seja completa. Porque quando você fala de um personagem e no capítulo seguinte você totalmente
esquece daquele personagem, sabe? Você fala, ah, Samantha tinha olhos castanhos, cabelos castanhos, uma pele morena, sabe? E detalha aquele personagem demais. Aí no outro capítulo você fala, Samantha estava triste e, sabe, esquece daquele personagem, esquece de detalhar talvez alguma outra coisa que faltava ali naquele tchan que você podia dar pra obra, pra enriquecer o personagem, pra enriquecer e continuar a enriquecer a obra, porque o personagem ele é muito principal, ele é muito importante. E essa questão de enriquecimento, essa questão de detalhamento é muito importante. Aí, né, eu fiz 6 capítulos com 6 personagens principais. E fiz mais 6. Na verdade foram 12, então, certinho, foram 12. 6 mais 6, 12. E aí, porque tem um capítulo que se chama O Sótão, que tá aqui, né, no livro, O Sótão, que é um capítulo muito decisivo, né, então eu já vou só deixar esse mistério aqui pra vocês. Mas então vamos lá, vamos falar, então peraí, vamos, né, centrar aqui e falar o que é o livro. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de enredos, de drama, de trama. Eu sempre gostei desses livros assim, né? Bem dramático, bem chamativo e história. Eu sempre gostei da história, guerra, mas não guerra, o contexto da guerra, assim, dentro da guerra, mas por fora da guerra, as bordas da guerra. Que pessoas, traços, eu vejo muito filme e muito livro também de biografias de pessoas que passaram pela guerra e depois da guerra reencontraram familiares, pessoas importantes ali na vida dela. E eu sinto que a guerra, ela traz essa dramatização, mas também o contexto real do que é o ser humano. E essa dramatização, esse contexto real, essa verosimilidade com a realidade, né? Que a guerra impulsiona a gente a ver até onde o ser humano é capaz de chegar, né? E os traços que ficam depois da guerra, nas famílias, né, que foram devastadas por pessoas que foram tiradas do lar e realmente levadas para a guerra. Então, são coisas assim que sempre me fascinam muito, porque são traços psicológicos que ficam nessas pessoas. Aí, eu trouxe para o meu livro Anne Rose Russell. Eu não pus o Russell aqui porque, né? Gostei mais de Anne Rose, que Anne já é um nome muito forte, né? Tem vários personagens na história que se chama Anne. E Rose de Rosa, que rosa é uma flor que você percebe que resiste muito, né? Ela resiste muito ao inverno, ela resiste muito ao calor. Então eu também tive uns traços ali pra pegar o nome dela, pra tentar fazer o nome dela. Mas aí Anne vai ter seu pai levado pra guerra, vai sofrer depois que perder o pai, porque a mãe também vai morrer, e vai conhecer a tia Mary Clark. Toda essa história vai se passar em Genebra, depois na Bélgica, e vai ter drama, sofrimento. Mary vai ser uma pessoa terrível, só que Anne vai encontrar o amor, né, através de uma personagem muito principal do meu livro, que é a Amélia. A Amélia é um anjo que vai aparecer na vida da Anne. Então, todos esses contextos de dramatização vai ser importante, vai ser muito feliz. E eu acho que tem muitas coisas aqui que eu gostaria até de ler para vocês, para vocês entenderem melhor, né, do que eu falo. Mas deixa eu ver aqui, mais ou menos, alguma coisa que eu possa ler aqui para vocês que vocês vão gostar. Olha aqui, já é mais pro finalzinho do livro. O tempo passou e trouxe com ele a manhã mais linda que já vi. O sol tinha os raios mais dourados e belos da terra, ou simplesmente aqueles que pude ver daquela minúscula janela que conectava o meu quarto com o resto do mundo.
As folhas das árvores pareciam negar que era primavera. Era como se o outono tivesse vindo me visitar. Foi nesta época em que vi minha mãe partir e que nos olhos de um garoto vi o sol brilhar. Eu tinha tudo para desacreditar que eu teria outonos felizes pela frente, ou até mesmo voltaria a sentir o cheiro primaveril intensamente como sentia ao acordar. Bom, aí tem o desenrolar da história, mas é isso mesmo que eu quero deixar para vocês. Um pouquinho de Anne Rose Russell. Essa dica de copiar tudo, escrever tudo, é muito importante. Te deixa muito afinado. E é isso. No mais, eu quero mandar muitos beijos, muitos abraços e felicitar vocês por essa jornada, por essa maravilha que vocês estão fazendo no mundo, que é encantar o mundo com esse amor maravilhoso que é a escrita. E no mais, te desejar sorte pela sua caminhada e por tudo que vocês fizerem, tá bom? Abraços, até breve, vocês sempre vão me encontrar por aqui.